Talvez você não saiba, mas essa é uma das regiões mais ricas aqui de Curitiba. Eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Curitibando e é nosso convidado para esse passeio aqui pela região da Avenida Silva Jardim e também nas imediações do Batel, Água Verde e Centro. Daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais dessa história. Então venha fazer parte do nosso clube de membros, onde você assiste aos nossos episódios com antecedência e tem acesso aos vídeos exclusivos. Já deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo aos nossos episódios, que a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho também sobre vocês. Então, como a gente comentou, a gente está aqui no limite entre Água Verde, Batel e Centro. 3 bairros bastante nobres aqui da capital paranaense e que guardam uma grande semelhança entre si. É nesse núcleo, nessa tríplice fronteira, que está aquilo que a gente chama de dinheiro velho, ou old money de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas claro que a gente não podia deixar de contar para vocês também quem foi Silva Jardim. Ele foi um jornalista, advogado e abolicionista. Ele viveu bem pouco, ali entre 1860 e 1891, e foi então, um dos principais nomes na abolição da escravidão aqui no Brasil. Ele não tem uma relação direta com Curitiba, mas tem, claro, com a história do Brasil, e essa avenida recebeu esse nome em 1912, ou seja, bem no comecinho ali do século, quando isso aqui, a gente pode dizer, era tudo mato, literalmente. Mas por que a gente fala que essa é uma das regiões mais ricas de Curitiba, mais nobres, se ela não é exatamente uma região elegante, apesar de ser uma região bonita? É uma área com muito verde, tema que já tem vídeo aqui no canal, e é uma área também muito verticalizada, tema que também já tem vídeo aqui no Curitibando. Antes, eu quero só que você preste atenção na beleza da arquitetura daquela casinha ali da frente e como contrasta com os prédios no nosso entorno. Daqui a pouquinho a gente também fala mais sobre isso. Mas é nessa região aqui do Batel, nessa região do centro, que as primeiras famílias mais nobres de Curitiba começaram a se instalar depois que o centro se tornou uma grande coqueluche de Curitiba. A região central, que pega todo aquele entorno da Praça Tiradentes, que também já tem vídeo aqui no Curitibando, começou a se tornar hiperpovoada ali no comecinho do século XX até os meados do século, então ali na década de 40 e 50. Toda essa região que hoje é o Batel, ali até mesmo no comecinho do Seminário, bairro que também já tem vídeo aqui no canal, era uma região de fábricas. O Batel tem esse nome por conta de um barco que ficou encalhado aqui na região. Batel é um tipo de embarcação, e como ele se tornou um ponto de referência, essa região aqui acabou ganhando esse nome. Mas antes da instalação dessas famílias, quem habitava essa área eram as grandes empresas daquela época, ou seja, era uma região de grande circulação de produtos e também de dinheiro. Por isso que a gente fala do old money aqui dessa região. Além, claro, depois de abrigar então essas famílias que queriam deixar o burburinho do centro para viver uma vida um pouco mais discreta em uma região que à época era bastante afastada da região central. A gente está gravando esse episódio no sábado, no dia da feira coreana aqui de Curitiba, que a gente tentou gravar um episódio lá, mas não teve como, estava muito cheio e acabou não rolando. Vocês iam acabar vendo só a cabeça, não iam conseguir ver nada. Então a gente não gravou, e por isso que está tão movimentada essa região aqui. Agora são 2h30 da tarde,
29 graus, solzão de rachar aqui na capital paranaense, e essas lindas araucárias fazendo coro à beleza que é a nossa cidade. Olha só. É aqui o Hospital Pequeno Príncipe, hospital de referência no tratamento das crianças, no tratamento infantil. E como a gente falou, então essa região ela teve esse duplo crescimento. Primeiro como uma região industrial, depois como uma região nobre e, obviamente, como nós já explicamos no episódio sobre a verticalização de Curitiba, que não começou nos anos 2000, como muita gente pensa, mas sim é um movimento que começa ali na década de 1970, essa região se transformou em uma região bastante adensada, em que casas já não eram mais suficientes. Aquela casinha que a gente viu ali atrás, e que eu pedi para que vocês prestassem atenção, ela é um exemplar remanescente das construções da década ali de 30, 40, quando a capital paranaense começava esse processo de modernização e essa área aqui também começava a ganhar um outro e novo contorno. Mas, se você prestar bastante atenção, vai ver que além daquela casinha, a gente tem aqui nas esquinas casas como essa amarela, que são ali também da década de 30, 40, algumas até da década de 20, que permanecem de pé, sendo palco para o comércio e para o desenvolvimento aqui da capital paranaense. E dá uma olhada só nisso aqui, isso que eu gosto, o contraste da natureza com a arquitetura, sobretudo aqui do Maison Lalice, um dos melhores cafés aqui de Curitiba e que, claro, já tem vídeo aqui no canal. Um café típico francês que nós já contamos a história para vocês aqui no Curitibando. Então, essa região, ela não é uma região que tem aquela pompa e circunstância como regiões do Moçungue, como a própria região mais residencial do próprio Batel, e quando eu digo residencial estou falando de casas, mansões mesmo, como a gente já mostrou em outro episódio aqui do Curitibando. Olha só que coisa mais linda. Eu adoro esse contraste da natureza com os prédios, mas ela é uma região muito mais discreta, muito mais circunspecta. Quer ver? Eu vou mostrar uma aqui do nosso ladinho, acho que não vai dar para a gente ver porque tem um pessoal ali. Tem uma casa que pertence ao Colégio Bom Jesus, que é também uma casa antiga e muito bonita. Mas isso é tema para um outro episódio. Mas como a gente já falando, essa é uma região muito mais discreta, que tem ainda aquele resquício do que a gente comentou lá no comecinho do vídeo, a tentativa e a vontade dessas famílias de se estabelecerem em um lugar, digamos assim, mais discreto mesmo. Eu acho que essa é a grande palavra que pode descrever esse desejo e que daí também, claro, reverbera na identidade aqui do bairro, que é muitíssimo movimentado, como a gente pode ver, mas que ainda assim guarda muito dessa história do desenvolvimento e da constituição aqui da capital paranaense. É uma região em que você tem comércio, você tem a parte residencial, você tem alguns dos principais shoppings da cidade, como é o caso ali do Pátio Batel, do Cristal, do Shopping Curitiba, que também estão todos nessa meiuca, no limite entre Batel e Centro. Por sinal, a gente tem um episódio muito legal aqui no Curitibando, que é por que você deve se hospedar aqui no Batel. O episódio se chama A Melhor Região ou o Melhor Bairro para você se hospedar
aqui em Curitiba e tem dicas imperdíveis do que fazer nessa região e o melhor, fazer a pé, que é uma coisa que a gente gosta bastante aqui no canal. Afinal, se tem uma coisa que a gente faz aqui é bater perna. Então veja, toda essa história da região, mesmo tendo se perdido no sentido de que a cidade se desenvolveu, essa região se transformou em um bairro ou em bairros bastante adensados, porém consegue ainda ter essa identidade de descrição e também ali, como a gente pode colocar, de um certo mistério. Não à toa, o limite entre o Batel e o Seminário, que também é outro bairro bem tradicional aqui de Curitiba, é bastante tênue e a gente conta essa história no vídeo sobre o bairro Seminário. Vamos caminhar mais um pouquinho. A gente está indo em direção à feira, por sinal, mas a gente não vai passar lá, porque é inviável, não teve como, não rolou. Uma pena, mas teve muita gente, mas é um evento que a gente pode dizer que foi sucesso. Se você que assiste ao canal conseguiu comer alguma coisa, conseguiu comprar alguma coisa, conseguiu aproveitar, deixa pra gente aqui nos comentários e conta o que foi que você conseguiu fazer na feira, porque a gente não fez nada. Então assim, aqui a gente vai cair agora na Avenida Iguaçu, que também é uma avenida muito importante aqui da cidade. A gente já passou por ela no episódio sobre o Água Verde, mas a gente não vai também muito adiante. O que a gente queria contar era mais ou menos essa história mesmo, de como essa região aqui é uma região que guarda a história e as riquezas da capital paranaense, sem ostentação, sem pompa, com muita descrição e aquela coisa assim nobre, sem precisar dizer que é, mas deixando implícito que é uma das melhores regiões aqui da cidade. E esse casarão aqui na nossa frente não nos deixa mentir. Vamos andar aqui mais um pouquinho. Olha que linda essa árvore. Olha só que lindo. É uma das regiões mais legais e históricas aqui da nossa querida Curitiba. Ó, a Iguaçu também, para um sábado à tarde, está lotado e é graças à feira coreana, que ao meu entender é um sucesso. Né? Acho legal, acho que a gente gosta quando a gente vê eventos como esse sendo sucesso desse jeito, afinal significa que deu certo. Então, conta para mim qual é a tua história com essa região, se você frequenta a região do Batel, se você conhecia essa história, se você sabia que essa é uma das regiões, não só o bairro mais caro de Curitiba, com 1 m² mais caro da capital paranaense, mas também um bairro que tem esse histórico de nobreza e riqueza. Sabe o que é ali na frente? É o Mercado das Pulgas, e a gente já contou a história também desse comércio importantíssimo aqui de Curitiba, mas na sede ali da Silva Jardim, na frente do Exército, quase chegando no Viaduto Colorado. Vale muito, muito a pena você conhecer essa história de empreendedorismo aqui de Curitiba. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica o convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e venha ser membro do Curitibando para que, como a gente comentou, continue crescendo e criando conteúdos como esse. Compartilhe esse episódio com a sua família e com os seus amigos. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!